Olá, boa noite, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast. Feliz 2026! Estamos com o primeiro Pod Café Podcast desse novo ano, desejando muito sucesso, muita sorte, muita saúde, prosperidade, mas acima de tudo, discernimento para separar o joio do trigo, para separar o que é bom daquilo que não é tão legal, para que você possa conduzir o seu destino e a sua vida com as bênçãos do cara lá de cima, para que esse ano realmente seja histórico na sua vida. E se o quesito é informação, a gente reassume o compromisso, tanto no portal Conexão Três Pontas, quanto no nosso Pod Café Podcast, de levar para você sempre as melhores entrevistas, os melhores conteúdos e sempre com convidados muito especiais. Daqui a pouquinho eu vou revelar quem é o nosso convidado de hoje. Hoje, até conversando com ele aqui em off, nós estamos com 4 câmeras, então dá até para a gente fazer um pouquinho de suspense, deixar no stand-by, depois a gente troca de câmera e aí vocês vão se satisfazer com o nosso convidado de hoje. Mas antes, deixa eu lembrar que o programa está ao vivo pelo Facebook do Conexão e depois fica na versão gravada para você assistir onde, quando, como quiser, a hora que quiser, do jeito que você quiser e com quem você quiser. E também vai lá para o nosso YouTube, no Podcafé_podcast. Então, metralha o joinha, receba as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no universo do Podcafé Podcast. Acha que acabou? Não. Depois a gente pulveriza em todas as nossas redes sociais e ainda a gente faz os shorts, os recortes, os melhores momentos das entrevistas que se tornaram já históricas no primeiro ano do Podcafé Podcast, que completou esse primeiro aniversário no dia 5 de dezembro. Caminhamos para o segundo ano com novidades. E hoje tem a estreia do Paredão com o nosso convidado. Ele vai escolher 10 dos 30 números e aí a gente vai revelar o que tem por trás desses 10 números e ele vai livremente declinar a sua opinião sobre alguém ou sobre algo. Agora sim, trocando de câmera, deixa eu colocar aqui na tela, até para ele ver como que tá legal essa questão da nova tecnologia do programa, que agora a gente consegue se ver, a gente consegue multiplicar tudo. Mudando de câmera, agora sim, Miller Bueno de Andrade, Mil Bueno, professor de dança, coreógrafo, professor, educador, vereador, presidente da Câmara, cidadão de bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roger. A gente está ensaiando essa vinda aqui, era para ter sido no final do ano, não foi possível, muitos compromissos, agenda lotada, tanto minha quanto sua. Mas um prazer estar aqui. Feliz ano novo para você, para sua autoescola, para toda a sua equipe, sua família tão querida e todos que estão nos assistindo de Três Pontas ou que estão assistindo aí nos arredores da nossa cidade, quem sabe que tem um longo alcance o podcast, né? O Pod Café. Então, muito obrigado pela receptividade, pelo convite. E a gente está aqui hoje disponível e disposto a responder tudo aquilo que for de interesse seu, do público e de todo mundo que está aí nos acompanhando. E o programa é mais expresso, tá, gente? O programa não vai se alongar tanto quanto no seu primeiro ano de vida. Tivemos programas com 2 horas e 12 minutos de duração. Ufa! Agora, mais enxutinho, a gente vai destrinchar apenas para você o filé mignon, a parte suprema da carne, daquilo que realmente nos interessa. Miller, para começar, nada melhor do que a gente fazer um balanço do primeiro ano de 2025. E 2 perguntas em uma para começar. Como foi, em linhas gerais, para a Câmara, para a nova Câmara, o ano de 2025? E como foi para você, enquanto vereador e enquanto presidente? Muitas surpresas, frio na barriga no começo. Fala um pouco do sentimento, enquanto cidadão, enquanto ser humano, de estar ali. Eu vou falar enquanto Miller, tá? Depois eu falo sobre. Aí a gente faz um balanço sobre a Câmara. Enquanto Miller, o Roger, foi minha primeira candidatura. Entrei, né, consegui ser eleito aí com 784 votos, uma votação expressiva, soube inclusive através da sua voz lá na porta do colégio eleitoral, né, na porta da, da onde estavam acontecendo as apurações. E assim, foi muito emocionante, só quem viveu essa experiência sabe explicar como que é. Me
me preparei muito nos meses de outubro, novembro e dezembro para estar assumindo em janeiro com vontade mesmo de fazer uma política diferente, de vir com ideias diferentes, com uma proposta diferente daquilo que eu conhecia, daquilo que eu ouvia dizer também, porque a gente ouve muita coisa, né, de todos os lados. Eu sempre fui muito atrevido na minha vida. Tudo que Deus me proporcionou, tudo aquilo que foi passando na minha frente, eu montei e fui com vontade, sem dó nem piedade, e no caminho eu aprendo. Eu nunca tive medo das coisas. Então, a política em si, ela não me amedrontou, ela não era um medo, ela não era um receio, não tinha uma insegurança, eu entrei muito consciente. E, de cara, eu me candidatei a presidente, né, da Câmara Municipal. A gente sabe que é um direito de todos os vereadores se candidatar e, tendo ali a maioria dos votos, se torna presidente. Há 8, 9 anos atrás era diferente. O mais votado automaticamente seria o presidente. Depois, com o efeito Tiririca, mudou-se, né? Criou-se uma lei lá no Congresso Nacional e automaticamente funciona agora para a Assembleia de Minas, para os deputados estaduais e funciona também para os vereadores nos municípios. Por quê? Nem sempre a pessoa mais votada ou ela está capacitada, ou ela está preparada, ou ela deseja ser presidente da Câmara. E nesse caso de ser automaticamente, não dá essa possibilidade da pessoa optar ou escolher, né, em ser ou não. Então, já faz alguns anos que acontece dessa forma, e nesse ano nós tivemos 4 candidatos a presidente e eu fui eleito, então, com 6 votos, se eu não me engano, 6 votos. Enfim, como mais votado, eu entrei como presidente. Então, além da questão de vereador, eu tenho também a questão de presidente e não ganho nada mais por isso. Meu salário é igual Isso é aos dos importante dizer. vereadores. O que eu falo é que eu ganho experiência, eu tenho mais visibilidade, porque acaba que eu que assumo os lugares de autoridade nas mesas, eu que sou chamado nos eventos, então acaba que eu tenho um pouco mais de voz, né, para estar representando a Câmara Municipal. E além disso também, eu posso aplicar aquela política que eu acredito, né, que eu vim com vontade. Então é uma forma também de deixar ali um pouco da minha identidade, não só dentro da Câmara Municipal na sua gestão como um todo, mas no legislativo municipal, né? Com atos discricionários do Do presidente. presidente, exato, com algumas escolhas, né, algumas questões que o próprio presidente tem essa autonomia para escolher. E a gente, de alguma forma, né, a gente sabe que isso fica para a história. Meu nome está gravado hoje na história do município e eu sou muito grato por isso. E tenho feito o meu trabalho de uma forma, assim, muito assídua, muito atenta e de uma forma muito disponível. Eu trabalho muito como vereador. Mas, enfim, fiz aí uma gestão dentro do que eu acreditava, conseguimos fazer muitas coisas, entre elas algumas coisas polêmicas, né? Eu sou muito organizado, eu sou até meio metódico, meio sistemático nas minhas coisas, e esse organizar a casa para ela ficar do jeito que eu gostaria que ela fosse, que eu acho que o legislativo merece, me trouxe muitos ônus, algumas polêmicas, uns atritos com alguns vereadores, que estavam acostumados com outras gestões e que, às vezes, né, o meu jeito, às vezes assusta um pouco, parece autoritário, parece centralizador, mas não é esse o intuito. Eu sou uma pessoa acessível, eu sou uma pessoa do diálogo, só que às vezes na hora do ao vivo, na hora do meio de uma reunião, eu preciso, às vezes, ser um pouco mais firme e pedir que a pessoa preste mais atenção, que a pessoa esteja atento à reunião, que a pessoa permaneça ali no plenário para poder discursar, poder debater, para poder votar. E outras coisas também, né? Eu entrei numa Câmara que estava muito estragada, muito deteriorada, telhados totalmente descobertos, caixa d'água descoberta, infiltrações por todos os lados, mofo, um jardim totalmente desfeito, grandes problemas estruturais mesmo no próprio prédio da Câmara Municipal. Então, eu consegui reformar isso com um preço irrisório. Foi um valor de R$ 35.000, uma reforma interna e externa e estrutural na Câmara, que deixou a Câmara hoje com, além de uma estrutura melhor, mas deixou com cultura de 3 pontas, com imagens de fotógrafos de 3 pontas. Então a gente conseguiu fazer com que um prédio velho, vamos dizer assim, se tornasse hoje um prédio mais moderno, mais equipado e atendesse melhor, inclusive, os servidores que trabalham lá, que são 18 servidores. Nós tivemos reajuste, né, no salário desses servidores, são 18 servidores que trabalham lá, a grande maioria deles concursados, né, porque a Câmara Municipal faz seus concursos também em paralelo, não é o concurso da Prefeitura, não tem nada a ver, Legislativo e Executivo, eles não se misturam. Mas agora, falando sobre Câmara Municipal, eu falo que a gente trabalhou pra caramba, foram 51 reuniões,
49 delas já estavam no nosso calendário e 2 eu marquei extra, porque precisou se tratar de assuntos relevantes, principalmente para a Santa Casa e para a PAI. Além disso, nós tivemos 94 reuniões de comissão, que é onde os vereadores estudam os projetos para poder ser votados na próxima segunda-feira, que acontece nas terças e quartas-feiras. Esses 2 dias, os vereadores estão na Câmara Municipal, é obrigatória a presença deles. Para quem não sabe, o vereador ele faz parte de 2 comissões, além de estar na segunda-feira para as votações e debates. Então, pelo menos 3 dias ali, os vereadores têm que estar na Câmara Municipal. Tem um ônus, inclusive, para o vereador que não participa. Por exemplo, cada vez que ele falta de uma reunião, Roger, é descontado do salário dele R$ 925. Outra informação importante. Importante, R$ 925 é retirado do salário dele automaticamente. Desde tá? que não haja justificativa. Se ele apresentar um atestado, né, que comprove realmente a necessidade de faltar daquela reunião, tá explicado. Mas viagem, idas a Brasília, isso não é justificativa, tá? Tem que ser justificativa mesmo de saúde e comprobatória. Não pode ser algum caso, quebrou o braço. Mas ele pode estar lá, né? Não é algo realmente que precise de um repouso, precise... Enfim, tendo essa justificativa, ele pode faltar sim. Mas não tendo justificativa plausível, né? A gente tem um controlador interno, uma comissão de controladoria interna, que é feita por servidores da Câmara concursados, que eles analisam se aquilo é plausível ou não. Então é descontado R$ 925, e caso o vereador falte 3 vezes, ele perde o 13º, tá? Então tem as penalidades para o vereador ali. Além disso, né, enquanto Câmara Municipal, nós enviamos 371 ofícios. Esses ofícios, eles são pedindo relatórios, pedindo notas fiscais da prefeitura ou de secretarias, pedindo explicações ao prefeito ou secretários sobre determinadas coisas, que é a nossa missão secundária que eu falo, né? Que é a fiscalização, que é esse ato de fiscalizar. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que o vereador não faz nada, mas é porque o vereador não fica gritando aos 4 cantos o que está sendo feito. Mas a gente faz coisas todos os dias. Né? Por exemplo, a gente está de recesso agora, no mês de janeiro. Assim como todo mundo, todo trabalhador, ele trabalha 1 ano e automaticamente ele tira 30 dias de férias. Isso é federal, isso é para qualquer pessoa que trabalhe de forma legal dentro do nosso país. E o vereador é um trabalho legalizado. Né? Nós sabemos que é uma função política, mas é um trabalho. Então, nós não tivemos férias em janeiro do ano passado, porque era início de mandato, então a gente já entra no automático. Dia 1º a gente assumiu, dia 2 a gente já estava trabalhando na Câmara, dia 4 já teve reunião. Esse ano deu 1 ano aí de mandato, automaticamente a gente tem 30 dias de férias. Mas você acha que o celular para? Não para, a gente querendo, gente com demanda, e eu tô ligando, não sai, não resolve, eu tô ligando em tal lugar, eu quero saber, e a escola vai fechar ou não vai fechar, e tem que ter um parecer. Então, assim, o trabalho do vereador ele é muito intenso. Então, essa questão da fiscalização, ela acontece, foram 371 ofícios enviados pedindo essas informações ao prefeito municipal, além, né, de ter aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo, do Luizinho, que foi em julho. Nós apresentamos aí e aprovamos, né, o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para o exercício desse ano, para ver tudo aquilo que o Luizinho vai poder gastar ou não neste ano de 2026, e o Plano Plurianual, que começa agora em 2026 e se estende até o 1º ano do próximo mandato. Pega, inclusive, o 1º ano de mandato do próximo prefeito que entrar ali. Além disso, fizemos Dia das Mães, fizemos Dia dos Pais, fizemos moção de aplauso tanto em junho quanto em novembro, fizemos título de cidadania honorária em dezembro, fizemos o Dia do Advogado em parceria com a OAB, ali em agosto, né, pelo Dia do Advogado. Aprovamos para a administração quase 3,5 milhões. Para a agropecuária, nós aprovamos aí mais de 3 milhões de emendas. Para a cultura, 4,5 milhões. Para desenvolvimento econômico, 5 milhões. Para assistência social, que a gente chama hoje de desenvolvimento Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, né, que é da Marina hoje. Nós já aprovamos aí também um orçamento de 2,9 milhões. Para a educação, que foi uma das vertentes mais benéficas, né? Foi uma das ações, uma das secretarias que mais recebeu, foram 9,5 milhões. E para a saúde, que foi 61 milhões. Então, né, a gente vê aí que a saúde foi o maior investimento que nós fizemos de aprovação em 2025. Enfim, mais de 268 projetos aprovados, e eu vi uma postagem semana passada
de um rapaz no Facebook. Eu sou muito atento à rede social, sabe, Roger? Eu vejo Sim. tudo que as pessoas comentam lá no Conexão, nos outros canais de imprensa. E aí teve um rapaz que perguntou assim, foi no dia 1º de dezembro de 2025, ou seja, mais ou menos um mês atrás. Ele perguntou: alguém pode me avisar quando o prefeito e os vereadores começam a trabalhar? Cara, aquilo me bateu de um jeito que eu falei: poxa, eu tenho hora para levantar, não tenho hora para deitar, trabalhei pra caramba, fui em tudo, 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 tudo que me chamaram, corri atrás, aprovamos uma porrada de coisas, fiz tudo que eu pude, os vereadores lá trabalhando também, só que infelizmente nem todos têm olhos para ver, sabe? E mesmo que você mostre, muitos não querem enxergar. Mas se a água chega na sua casa é porque o vereador aprovou aquela emenda passou pela Câmara Municipal, ele sabe que aquilo é importante, então ele aprovou e por isso chega. Se o lixo é recolhido lá na sua casa todos os dias e não fica lá deteriorando ali, é porque tem alguém ali organizando para que aquele caminhão funcione, para que aquela peça funcione, para que tenha combustível, para que tenha um motorista pago, para que tenha um ajudante ali, né, que são os garis que vão retirar aquele lixo. Então, tudo funciona na cidade. Se a sua filha tem onde estudar, se o hospital está funcionando, se o pronto atendimento está ali, é porque os vereadores estão trabalhando, é porque o executivo está fazendo o seu papel. Então, a gente sabe que tem muitas brechas, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, a gente não se esquiva disso, mas a gente sabe que os recursos eles são limitados, os processos eles não são rápidos. Quando se trata de licitação, nem sempre vem com qualidade, porque você sabe que quando se trata do preço menor, o preço menor nem sempre traz uma qualidade boa. Então, a gente sabe de todas essas lacunas, todos esses problemas, mas a gente faz o nosso melhor acreditando que está sendo benéfico para a população. Tá? Então, o saldo é muito positivo, eu estou muito satisfeito, muito feliz. A gente conseguiu regulamentar muita coisa dentro da Câmara Municipal e levar muita coisa para a população também. Gente, olha só, tá bacana demais. Tá só começando o Podcafé Podcast de hoje e já tem mensagem. Aproveite, mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Se quiser começar 2026 com o pé direito, mande Pix também. Pode mandar, a gente deixa a conta disponível aqui para ajudar a crescer cada vez mais o nosso trabalho, a nossa estrutura no Podcafé Podcast. Ederson DD, esse é bom, hein? Não, realmente ele é muito bom, muito eficiente no que faz. Daniel Rodrigues, boa noite, Roger e Miller, nosso presidente da Câmara de Três Pontas, conduzindo com muita ética e com muita responsabilidade. Helena Correia, Lena, sucesso sempre. Muito obrigado pelas mensagens. Tá a fim de mandar sua mensagem? Mande no direct diretamente aqui na postagem do Facebook ou então pode mandar no nosso WhatsApp também, 99975 4248. Mil, conta pra gente uma coisa. Eu acredito, quando você estava falando da sua explanação pessoal, a definição daquilo que você enxergou, encarou e se programou para aquilo, para o trabalho na Câmara, eu acho que são 4 pilares de sustentação. Uma estatura alta, um homem grande, um homem que fala bem e fala alto, ou seja, se impõe, um homem de muita educação e de muito conhecimento técnico e um homem que não aceita conchavo, coisas que desabonam, desagregam ou que vão na contramão daquilo que seus pais lhe deram como educação. Eu acho que esses 4 pontos que são fundamentais, principalmente quando se fala de trabalho público, de homem público, mas fatalmente gera confronto, gera embate, gera insatisfação de algumas pessoas ou até do próprio sistema que muitas vezes não quer essa inovação, não quer essa mudança. E nós tivemos alguns capítulos, alguns episódios, felizmente isolados esse ano, como por exemplo com o vereador Coelho, enfim, onde até se foi chamado de ditador, algumas questões desse nível. Como é que ficaram essas arestas? Como é que você vê essa troca de ideias e até às vezes com um pouco mais de rispidez? E o saldo acabou sendo muito positivo? Terminou o ano da forma como você esperava que terminasse? Roger, vamos lá. Eu tive algumas polêmicas, né? A primeira foi a própria candidatura. Eu candidatei em relação ao Tonho, né? O Tonho é do meu partido, então eu me candidatei com uma pessoa do meu próprio partido. Então, pro grupo em si, aquilo foi ousado,
Então, foi a primeira polêmica aí, né? O primeiro mal-estar que eu tive, antes mesmo de ser empossado. Não perca o raciocínio. E por isso, você notou uma certa falta de apoio? Você esperava ter mais apoio do grupo ou não refletiu isso? Não refletiu em apoiar ou não apoiar. Mas refletiu, por exemplo, numa divisão da Câmara Municipal entre os novos vereadores e os antigos vereadores. Houve essa divisão, né? Isso é muito claro. E ainda há? Hoje não mais, ainda não há. A gente sabe que não tem muita ligação, tipo assim, uns frequentarem a casa dos outros, isso não há. Mas hoje a gente consegue ter diálogo, a gente consegue confraternizar, a gente consegue conversar. Antes a gente não tinha nem essa abertura de conversa, né? Era apenas a vivência mesmo de plenário. Então, assim, de 2 meses e meio, mais ou menos, para cá, a gente consegue ter mais acesso e mais abertura, tanto de um lado quanto de outro, tá? Agora, tive também eh, aquele episódio, né, onde os dois foram lá para fora, que a mulher estava supostamente passando mal, eu pedi que eles retornassem. Depois eu tive a polêmica do portão, fecharam ou não o portão da Câmara. Eu não fechei o portão, fechei o estacionamento, mas o portão para pedestre estava aberto normalmente, continua aberto. Eu tive, né, alguns episódios ali meio chocantes, mas eu falo assim, esses episódios eles são temporais. Eles vêm igual um furacão. Durante 10 dias eles repercutem muito, principalmente mídias, Sim, e depois isso passa. Miller, sim. como que fica isso dentro da Câmara? É igual, vamos dizer, dentro da sua casa, quando você tem uma briga com a sua filha. Nos primeiros dias é difícil, a própria convivência ela se torna difícil. Depois, com o tempo, aquilo vai sendo amenizado, outros problemas vêm, você acaba precisando conversar com a pessoa e tudo mais. O Coelho sempre fala uma coisa assim: o que a gente briga aqui dentro, lá fora é outra coisa. Lá fora eu te respeito, tudo mais, mas aqui dentro a gente tem opiniões divergentes e é assim que acontece. Então ele vem de outros mandatos, eu respeito muito o Coelho, a história dele, assim como do Tonho, do Robertinho, né? E do Popó que estão lá há mais tempo, respeito, isso é indiscutível. Eles têm um eleitorado muito forte, por isso que eles estão lá há tanto tempo. A gente tem muitas vezes opiniões divergentes, vai ter esses choques às vezes, e às vezes justamente por isso, né? Eu sou muito alto, eu falo muito firme, eu sou aberto ao diálogo, mas ao mesmo tempo eu não vou ceder se eu acreditar que aquilo é o correto. Então eu acho que isso tudo cria-se um embate. Mas eu os respeito, a gente hoje tem uma convivência muito tranquila e muito boa, tá? A gente não tem esse problema de um virar a cara, de ver na rua, atravessar passeio. Isso não é um problema. A gente se cumprimenta, conversa, fala de outras coisas, fala de em relação à Câmara também, fala sobre projetos, decide sobre votações. Então, assim, é tudo muito tranquilo. Uma outra questão importante é o relacionamento com o executivo. A gente tem, ultimamente, em esfera nacional, nós tivemos aqui, Miller, recentemente, um programa, uma série de programas especiais na Semana do Direito, na Semana do Advogado, com grandes advogados, doutor Maquivel, doutor Neander e o doutor Leiner Marchetti. Caramba, que trinca poderosa que nós trouxemos aqui no programa. E quase que na unanimidade, dois dos três concordaram quando a gente abordou a questão de uma suposta influência do judiciário no executivo e no legislativo em âmbito federal. E para minha surpresa, o doutor Lênin foi muito claro, corajoso, não, de fato está errado, tá interferindo demais, isso não existe, não sei o que tal. Existe isso de alguma forma, ou pelo menos no começo, enquanto novato de casa, uma certa interferência de outros poderes, principalmente do executivo? E como que é a relação hoje com o executivo? Vamos lá, a gente conseguiu cumprir uma das metas mais importantes, né? Nós falamos que a nova Câmara, né, esse mandato, com 7 vereadores, basicamente ali, a Valéria voltando, depois de muitos anos fora da política, e mais 6 de primeiro mandato, a gente veio com uma Câmara mais propositiva. A gente quer propor soluções, né? A gente quer buscar soluções, a gente quer apresentar soluções. Tanto que a gente apresentou alguns projetos de lei que, inclusive, foram votados e abraçados pelo Executivo, e que surgiu esses projetos da própria Câmara e não do Executivo em si. E, além disso, nós cumprimos a nossa função ali, nossa missão, que era trazer uma proposta de diálogo. A gente tem conversado com o Executivo constantemente. Uma das cobranças que eu fiz, inclusive, na minha última reunião como presidente ali no ano passado,
foi que o Luizinho dialogasse mais conosco, porque a gente o busca muito para esse diálogo, mas muitas vezes a gente vê que o executivo não nos busca, não é tão recíproco, né? A gente vai dialogar muito com as nossas questões, mas o executivo não nos procura para essa conversa. O que o Luizinho atendeu e compreendeu perfeitamente, o Melissa também como procuradora. Então, assim, tudo aquilo que a gente percebe que não está legal, que não foi uma decisão assertiva, que tendeu ali para um erro, porque aquilo ali vai ser mais malefício para a população do que benefício. A gente vai atrás do Luizinho e puxa a orelha do executivo, falando: Luizinho, poxa, vamos repensar isso daqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí ele nos atende prontamente. Então a gente vê essa ponte entre legislativo e executivo, onde o legislativo interfere muito no que o executivo faz. A gente tem esse diálogo e a gente consegue dar essa puxada aí no executivo para que, às vezes, a percepção que ele tem é uma, e quando chega em nós, bate de uma forma diferente. Então a gente precisa dialogar com eles para achar ali um ponto que fique bom, tanto para a Câmara, né, que é representante do povo, e a gente sabe que aquilo está prejudicando de alguma forma a população, e também o executivo. Agora, o judiciário interfere demais. E é muito importante. É por isso que tem que ter os três poderes mesmo, para que não ocorrer a vontade de um só, né? Por exemplo, Roger, eu vou falar do legislativo, tá? É, essa gestão, o ano de 2025, foi o ano que menos se gastou em diárias de vereadores, com viagens, desde 2016. Tirando o ano de 2020, que foi da pandemia, que não se podia viajar, né? Não se estava confraternizando, não tinha reuniões, Brasília estava vazia, então não adiantava buscar emendas nem nada. Tirando isso, foi o ano que menos se gastou. Mesmo assim, havia um processo aberto desde 2022 pela até então, né, promotora de justiça Ana Gabriela, doutora Ana Gabriela, questionando uma falta de resolução que regulamentasse essas diárias dos vereadores de Três Pontas. E aí a gente foi provocado pelo Ministério Público, representando ali o judiciário como um todo, né, obviamente, e a gente, nessa provocação a gente teve que dar uma resposta. Então, opa, isso aqui não está legal, quero que vocês arrumem. Arrumamos. Então, assim, os três estão completamente interligados, são extremamente relevantes e importantes para que haja ali uma representatividade equilibrada, interessante e equilibrada, tá? E vou falar de um episódio, né? A gente cresce, Roger, ainda mais eu como professor, né, de filosofia, de sociologia, falando de Montesquieu, dos três poderes, quando que isso surgiu, e aí você fala, né, executivo, legislativo, judiciário. Fazia quase um ano que eu estava como presidente do legislativo. Eu tenho a dimensão, a total dimensão, mas sabe quando a ficha cai? A minha caiu, sabe qual dia? Quando o doutor Gustavo foi receber a medalha Hélio Costa, né? Desembargador Hélio Costa. Isso. E aí estava a mesa com o doutor Bruno representando o judiciário, o Luizinho representando o executivo. E quando me chamaram e eu vi que estavam os três poderes ali, eu tive a dimensão da minha responsabilidade, sabe? Eu tive a dimensão do quanto isso é importante para se ter equidade dentro da sociedade, do quanto aqueles três poderes precisam caminhar juntos, sabe? Que não seja lados opostos, como um cabo de guerra, que Sim, seja, entendeu? Os três caminhando ali em prol de algo mais justo. até porque ali naquela mesa que você está se referindo, não estavam apenas vocês três sentados ali. Claro, vocês três oficialmente sentados ali, mais outros 57 mil no entorno daquela mesa ali, comungando e torcendo para que tudo realmente termine da melhor maneira possível. É isso. Maurinho Bueno, queridíssimo, amigo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Aliás, que saudade da época que a gente tinha o Maurinho e o Paulo Marinho juntos, cada um com seu trabalho brilhante e saudoso. Paulo Marinho, É. Cavalo Não Desce Escada. Sensacional, que saudade dessa época. O bom da gente ir ficando velho é que a gente tem muita história para contar. Maurinho Bueno, excelente entrevista, parabéns pela condução dessa entrevista, Roger. O Miller sempre fez a diferença em tudo que propôs a fazer. Deixa eu responder para o Maurinho aqui em tom de brincadeira, olhando para essa câmera. Nem tudo, tá?
De propósito, Ele tá com a camiseta do Michael. Eu vim vi com a na hora que eu camisa do cheguei. Michael Jackson aqui, é uma forma de confrontação. Depois vocês vão entender, não, é uma brincadeira, é porque eu ainda terei aula de dança para aprender Thriller, Birity Bitty Jean, com o exímio professor de dança. Marlene Bueno também aplaudindo a entrevista, o programa. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão acompanhando com a gente. Tá muito bacana. Daqui a pouquinho a gente tem o quadro Paredão e será assim, gente, o dia que a gente fizer o Paredão, a gente não vai fazer o cara a cara. Não dá para fazer os dois, porque senão vai virar um best-seller, não tem como, aí demora demais. Mas hoje, daqui a pouquinho, a gente tem o Paredão. Eu vou dar só uma pausinha. Aqui tem mais uma mensagem chegando. Tá legal a audiência, viu, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos, pelo respeito, por vocês abrirem aí e credibilizarem nos seus celulares, nos seus computadores, o trabalho que a gente faz com muito respeito, com muito zelo. Eu estava conversando em off com o Miller e a primeira coisa que a gente precisa parar é de ter algumas relações que a gente não pode deixar claro, porque senão vão pensar assim, tá contaminado, vai macular, vai manchar. O Miller é meu amigo há muito tempo, é um cara que eu gosto muito, respeito muito, e não é pelo fato de eu ter todo esse carinho, esse respeito por ele, que me priva do direito de questionar, caso eventualmente faça alguma coisa errada no futuro e a gente tenha que, dentro da ética e do respeito, cobrar em defesa da população, dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E está muito legal, gente, essa recepção do nosso trabalho. E eu falei, cara, a grande diferença é a gente entender, e aí fica uma dica para todos os jornalistas que eventualmente possam estar acompanhando o programa ou assistir em algum momento. Lá atrás a gente aprendeu que tudo tinha que ser noticiado, que, enfim, até cachorro cruzando, se não tiver notícia, vai lá e filma, publica, que isso dá uma matéria. Não, não dá matéria. A pandemia serviu para separar as coisas, para mostrar que a população está cansada, estupefata de notícias ruins. Aquela ideia de que notícia ruim vende mais morreu com a pandemia. As pessoas estão carentes de boas notícias. E quando você planta uma boa semente através de uma boa informação, é claro que você não vai mascarar a verdade, você tem que contar o que está acontecendo no dia. Mas há formas de se contar uma história. E o principal é você não denegrir a imagem de ninguém. Você não jogar o nome de uma pessoa na lama ou a sua imagem por conta de like, de curtida. E vai aumentar demais, viralizou a minha publicação. Dane-se, gente, isso não é o mais importante. O importante é você colocar a cabeça no travesseiro com a consciência de que fez um trabalho muito bacana. Maísa Patrícia Veloso, que esteve aqui também, foi bacana demais. Eu brinco com ela que é a única petista que eu gosto muito da Maísa. Não é a única, não, que eu gosto do Suplicy também. O Eduardo, a Marta eu não gosto, não. Mas o Suplicy, eu gosto muito do Eduardo Suplicy. E do Supla, filho dele, rock and roll. Maísa Patrícia Veloso, boa noite, Roger. Boa noite, Miller. Muito boa entrevista, um abraço afetuoso e um 2026 maravilhoso, de muito sucesso e paz para vocês dois. Quer responder as mensagens antes de eu entrar Quero no mandar um intervalo? abraço para todo mundo, são pessoas que eu gosto muito, que acompanham meu trabalho diariamente, a gente tem contato. A Isa está na política há muito tempo, né? É também para nós uma inspiração. A gente sabe de todos os elos que ela fez, tudo que ela construiu, então, quanta gente ela já ajudou indiretamente, muitas vezes nem estando dentro, né, da política em si. E continua até E hoje, continua vindo até hoje recursos. fazendo, exatamente. Daniel, né, que está aí assistindo, Daniel tá o vereador mais jovem, tem feito um trabalho fantástico também. Seu vice Rodrigo também. Né, tem muitas pessoas que acompanham de perto e como que a vida da gente muda, né, de um ano para o outro. Eu sou muito satisfeito, muito feliz pelo que a gente tem construído juntos. Então quero mandar um abraço para todos os vereadores, para todo mundo que trabalha na Câmara Municipal, mandar um abraço também afetuoso aí para o nosso executivo, que tem feito o trabalho, enfim, a gente sabe que tem todos os processos, todos os problemas, a cobrança é muito grande, a cidade, né, está crescendo cada vez mais, fica cada vez mais difícil. Mas mandar um abraço para todo mundo que está aí curtindo a audiência. Antes da gente entrar no intervalo, aqui no meu WhatsApp, Janaína perguntando. Miller, boa noite, parabéns pela entrevista. Quero saber como ficou a questão do fechamento da escola na zona rural. Vamos lá. Roger,
eu sou da educação, eu sou contrário a fechamento de escola quando essa escola traz uma faz o seu papel devidamente, né? Se a escola tem criança, se atende bem, se funciona bem, se tem um histórico legal, por que fechar uma escola, né? E aí a gente veio com esse susto que foi no final do ano, que foi, vai fechar a escola da Fazenda das Esmeraldas. É uma escola que existe desde 1982, que inicialmente era uma propriedade privada do Carlos, né? Que muitas vezes tirou dinheiro do próprio bolso para sustentar aquela comunidade ali, mas a gente sabe também, e ouvindo todos os dois lados, a gente sabe que hoje o número de pessoas nas fazendas são menores, o número de filhos também por família são menores. Então a gente está tendo cada vez menos crianças, cada vez mais idosos, né, em todos os lugares do mundo. A escola hoje, ela está com um número, né, estava com um número de 46, formou-se 6 crianças no quinto ano, então está hoje com um número de 40. Não sei ao certo quantos matriculados, me trouxeram um número de 52, mas não é o número real, é um boato, ainda não tive uma informação repassada da própria secretária de Educação. Mas entenda, se a escola não apresenta uma estrutura bacana, se nós temos salas multisseriadas onde a alfabetização de uma criança do primeiro e do segundo ano está ficando atrasada, essa criança não está conseguindo evoluir, se os atendimentos especializados, são as crianças que têm autismo, que têm TDAH, está sendo prejudicado porque a mesma que atende as esmeraldas, atende as bananeiras, ela fica pipocando de um lado para o outro, acaba que ela não faz bem nem de um lado nem de outro. Então, acaba que vai haver a necessidade, por exemplo, de um possível fechamento da escola. Mas isso tudo foram informações soltas que me trouxeram. Nós marcamos uma reunião essa semana com o prefeito e com a secretária para ver qual que é realmente o panorama dessa escola, para ver se há a possibilidade de continuar com essa escola aberta, atendendo essa comunidade, tá? Porque essa comunidade, ela tem crianças que precisam estar escolarizadas. A gente precisa saber, se for para as bananeiras, que transporte vai ser? Vai ser precário, igual está sendo? Vai ter monitor suficiente para atender todas essas crianças? Quanto tempo a mais de estrada cada criança vai ficar? Então a gente precisa pôr tudo isso na balança para ver que realmente é compreensível, E tá? me parece que 2 ou 3 crianças com necessidades especiais também. Sim, sim. Então a gente ouviu a população, por isso a gente marcou essa reunião com eles, está marcada agora para o final da semana. Nós vamos lá conversar, não vai ser apenas eu. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente não fica expondo nas redes sociais, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas o tempo todo a gente está intermediando, eu estou correndo atrás, eu estou com um secretário, eu estou indo lá no SAI, estou resolvendo os problemas. Quando você fala que não será apenas você está dizendo que a Câmara vai em peso, é isso? Né, a Câmara como um todo, não, mas alguns vereadores a gente coloca no grupo, aqueles que se interessarem vão aparecer, né? Não é uma convocação, eu coloco no grupo, faço o convite, a pessoa, o vereador que se sentir à vontade e tenha interesse, ele pode participar dessa reunião. Mas eu vou estar com a Mariane e com o prefeito essa semana para entender realmente qual é o real panorama dessa escola e por que essa decisão. Por exemplo, o Carlos, que estava lá como diretor, já pediu aposentadoria, diz que não tem interesse em continuar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que há professores lá que vão ser remanejados, que não gostariam de ser remanejados, mas ao mesmo tempo eles também sabem que salas seriadas hoje não é uma boa realidade para as crianças estarem se desenvolvendo. Enfim, a gente vai sentar, conversar, e aí eu vou dar o retorno para essa comunidade que está no aguardo. E aí, o gancho preciso para a próxima pergunta. Como educador, como conhecedor, também continua ligado à FATEPS, ao Colégio Travessia, ao Grupo Unis. A questão da sala multisseriada, para quem não sabe, gente, são várias séries, alunos de várias séries, todos misturados numa única sala. Agora, falando como professor e educador, radicalmente contra isso, vê um déficit de aprendizagem muito grande? Comprovadamente se tem isso? Vamos falar assim. Na década de 80, quando havia necessidade por falta de número de salas, quando havia necessidade porque as crianças não tinham outra opção a não ser aquela escola ali, era um meio de saída para que a criança pelo menos conseguisse saber ler, escrever e saber pelo menos o básico. Hoje, na realidade que a gente vive, em pleno século XXI, a gente tem uma realidade como essa, tendo outras possibilidades, eu vejo um prejuízo para a formação dessas crianças. Como que eu vou conseguir ensinar determinado conteúdo para um aluno de terceiro ano que já sabe ler e escrever, e ao mesmo tempo ensinar um aluno de primeiro ano a escrever letra minúscula e juntar sílaba para começar uma leitura?
como que esse professor se divide? Como que ele consegue dar essa devida atenção? Eu entendo que lá na realidade da minha mãe, que era professora na década de 80, da Valerinha, que hoje é vereadora e foi supervisora em escolas lá na década de 80, isso podia ser muito funcional e muito necessário. Mas hoje, há uma necessidade disso? A gente sabe, né, que realmente não há. Mas ao mesmo tempo a gente entende que é muito desestimulante, tanto para as crianças quanto para o professor, ter uma sala com 3 alunos, ter uma sala com 4 alunos. Claro que o rendimento é maravilhoso, mas desmotiva, né? Sim, A criança precisa de outras crianças sim, para estar interagindo, se sim. desenvolvendo, trocando ideia, debatendo ideias, Até para o criando, professor. criando um senso crítico. Então, assim, é realmente um panorama que eu não concordo. Eu acho que traz prejuízos aí para as nossas crianças, sim. Mas isso não estou querendo falar sobre a Escola Esmeraldas em si, tá? Isso já é uma opinião de um educador que entende que a criança precisa de mais gente na sala para interações e criação de senso crítico, mas também ela precisa estar naquela sala no mesmo nível de aprendizado que todos os outros, tendo uma total atenção da pedagoga ali, da professora para si. Gente, bacana demais. O Miller vai beber uma aguinha rapidinho. Enquanto isso, a gente vai privilegiar aqueles que nos ajudam a construirmos e a levarmos até você. Todas as semanas, um programa exclusivo, diferente, inovador, aprofundado e, acima de tudo, ético, profissional, com muito respeito. Então, são essas pessoas que valorizam o nosso trabalho. Lembrando que, a partir de hoje, nós temos o oferecimento da Cocatrel, que está com a gente nesse primeiro semestre todo de 2026. Muito obrigado aí à diretoria da Cocatrel. Mandar um abraço também ao Lúcio, que foi meu professor lá no Grupo Unis. Saudade da faculdade. Gente, quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade realmente é fantástico. Eu não sei se eu te contei, Miller, bem rapidinho, como que a vida ensina a gente muito rápido. No primeiro dia de aula, eu já com 28 anos de jornalismo prático, todo mundo lá num saguão, lá em Varginha, na Vila Pinto, lá na sede. Aí o professor chega e fala assim: ah, fulano, você tá aqui por quê? Você tá aqui por quê? Você tá aqui por quê? E longe de querer ter sido prepotente, arrogante, enfim. E você? Pra mim, você tá aí por quê? Eu falei, cara, eu tô aqui só pelo canudo, cara. Eu já tenho 28 anos de janela, eu preciso só do diploma. Aí ele olhou assim, meio que de canto de boca, sorriso de canto de boca pra mim e falou, ok. Deus é tão maravilhoso, escreve certo por linhas tortas, que muda o semestre, mudam os professores, mas no último semestre, no último dia, esse mesmo professor estava lá. E lembrou e me fez a seguinte pergunta: e aí, Roger? 4 anos se passaram, enfrentamos uma pandemia. Você está aqui para quê mesmo? Você está aqui só pelo canudo? Eu falei, cara, Sócrates, só sei que nada sei. E eu estou aqui pelo conhecimento. O que menos importa, eu emociono de falar isso, cara. O que menos importa é o canudo, cara. O que você traz de bagagem, o que eu aprendi em 4 anos, eu não aprendi a minha vida inteira. É claro que para você empunhar um microfone na rua, questão prática, é muito importante você ter essa janela. Mas em termos de conhecimento, um abraço ao Grupo Unis e ao Darcy Ribeiro do Terceiro Milênio. Um cara que eu amo de paixão, que eu devo muito, muito, muito. Só sou o que sou hoje, eu devo a Stefano Barra Gazola, que não está mais no Grupo Unis. Desejo sucesso em todos os projetos e quero trazê-lo aqui. Aliás, o Grupo Unis também tem um pessoal muito bacana que eu também vou trazer aqui, que são excepcionais. Ricardo Moraes Pereira, Felipe Flauzino, toda a galera lá. Muito obrigado aí pelo apoio, pela parceria e por terem ajudado na transformação desse jornalista que vos fala, mas deixa eu falar agora rapidinho dos nossos apoiadores. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, cardiologia, clínica médica, cardiologia, eletrocardiograma. Marque o seu check-up 99841 3363. Deixa eu falar também de internet. Afinal de contas, você está acompanhando o programa graças a uma internet de qualidade. Aqui tudo é ConectaNet. E para você que tem ConectaNet, você também pode ter a TV Conecta, canais por streaming, uma programação variada para que você saia da mesmice e tenha opções. A teoria funcionalista da comunicação caiu por terra. Depois do advento do controle remoto, quem manda é você. E você pode escolher os canais, não fique refém de nenhuma
televisão, de nenhum canal, de nenhum conteúdo. Doutora Daniela Carvalho, médica endocrinologista, nutrologia, tratamento fantástico para perda de peso, por exemplo, com aquelas canetas milagrosas. A Renata, minha digníssima, já perdeu 20 quilos e foram quilos e quilos e quilos e muitos quilos, mais quilos ainda no ano de 2025, somando todos os pacientes que a Dani conseguiu realmente com a sua expertise. 997523049, recomendo. Deixa eu falar também de Marchetti Pereira e Tardioli, advogados associados. Um abraço para o doutor Leiner Marchetti, que estará aqui em breve. Se você precisar, tomara que não precise. Mas se o assunto é esfera jurídica, fale com o doutor Leiner Marchetti, Marchetti Pereira e Tardioli. Doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista, Clinova Medicina Especializada. Cuide dos seus rins, viu, gente? Miller, rapidinho. Bebe muita água? Bebo. Tá vendo, gente? Não faça como o Roger Campos lá em São Paulo. Sentava na calçada, era um pacote gigante de Cheetos, Cebolitos, Fandangos e Coca-Cola de 2 litros. Resultado, pedras incontáveis nos rins, não tomava água. 3 cirurgias já. E o rim é silencioso, tá? Cuide do seu rim. Deixe o sal de lado, beba muita água, pratique esporte e faça um check-up. Porque você precisa ver a dosagem da sua ureia e da sua creatinina com frequência. Clinova, medicina especializada, doutora Carla Cristina Bernardi, 3661-3261. Não sei se você sabe, Miller, eu gosto de contar isso, doutora Carla, ela e o doutor Gabriel, o esposo dela, eles vieram de São Paulo para cá. Eles são fantásticos, renomados, trabalhavam na Beneficência Portuguesa, curiosamente, o hospital onde eu nasci lá, e o hospital que foi de propriedade de um cara que, para mim, deveria ter sido presidente da República, que era Antônio Hermílio de Moraes. Eu tenho 2 livros dele. Um cara fantástico. Aliás, tem uma frase que eu vou deixar aqui para o Miller responder depois. Uma das frases mais comentadas, até contraditórias, do Antônio Hermílio, também foi dono do Grupo Votorantim. Você postou ela hoje. Postei ela A hoje. política é a arte de pedir votos aos pobres, de pedir Exato. dinheiro aos ricos e mentir para ambos. Rapidinho, comenta isso. Eu trocaria o substantivo a política por o político. Ah, perfeito. Por quê? Quando eu falo da Para não política, generalizar. eu generalizo. E hoje em dia, a gente sabe que há políticos e políticos. Sim. E há políticos que pedem votos aos pobres, que pedem dinheiro aos ricos e que mentem para ambos, mas há políticos que não. Excelente, gente. Tá vendo por que o Miller, o nosso convidado, tá ficando sócio do nosso programa aí. Aliás, por conta dele, eu já tive a ideia de mais um quadro aí em breve. Teremos mais um quadro aqui no programa. Ah, dó. Perigoso. Perigoso. Deixa aí. Deixa eu continuar com o nosso intervalo rapidinho para falar de bolos e doces feitos com amor em cada detalhe. Dani Oliveira, bolos e doces. Gente, festa, aniversário, bolos, doces para festa e a tal da pipoca gourmet que eu venho falando há um ano. Anote o telefone aí, peça. É divino, é a 8ª ou a 9ª maravilha da humanidade, vale muito a pena. 359-9922-9040. Deixa eu falar de Galvão Restaurante para você que já está pensando no almoço de amanhã, self-service de qualidade para você que tiver a fim de pedir, chega muito rápido, ou se você tiver a fim de almoçar em loco, vale a pena. Culinária mineira, aquele churrasco maravilhoso. E por falar em sabor, deixa eu falar do meu amigo Taylor, que tem o Bacon Zé, que também é maravilhoso, com lanches artesanais para você pedir aquele lanche saudável, saboroso, caprichado, muito recheado. Tá a fim de pedir? Anote aí, 99948-7777. A penúltima de hoje, deixa eu falar da MS Sonorização e Iluminação, do meu amigo Matheus Santos. Pensa num cara ético, correto, compromissado, verdadeiro, que não enfia faca em ninguém e que quer sempre entregar muito melhor do que o combinado. É isso que a MS Sonorização e Iluminação faz para o seu evento, para a sua festa, para o seu aniversário, para o show da sua cidade. Alô, prefeituras! Alô, câmaras municipais! Alô, você empresário que vai fazer um show, MS Sonorização e Iluminação, 35998360924. E para fechar, estará aqui também
Que surpresa boa que é ter conhecido mais de perto o Gustavo Faria, o CEO da Gestão AgroSoluções. Na Gestão AgroSoluções, nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ajudamos na tomada das melhores decisões. Muitas fazendas estavam financeiramente em declínio. Ressurgiram, estão muito bem graças ao Gustavo Faria e à Gestão AgroSoluções. Agora sim, de volta para o The End, para o epílogo, para o último bloco com ele, o nosso presidente da Câmara, o nosso coreógrafo, dançarino, professor Edu. Você tem um time do coração? Brasil na Copa, Só. só. Brasileiro na Copa, ano de Copa do Mundo. Brasil fatura essa esse ano, Miller? Não. Que sinceridade, meu Deus. Tomara que o Miller A esteja. gente vai torcer, mas a Sim. gente sabe das reais condições. Tem que ser pé no chão. Eu acho que vai dar ou Espanha ou Portugal. Acho. Jane Rose, boa noite. Lia Rosa, sou super fã. Terezinha Bueno, já tinha falado? Já tinha falado. Mas boa noite, excelente entrevista. Muito obrigado a todos aí que estão mandando mensagens. Ah, tem mais mensagens aqui, olha só. Caramba, Miller. Deixa eu ver. Maísa, sempre muito coerente, excelência em tudo o que faz. Gustavo Gomes. Miller Bueno, grata surpresa da política municipal. Roger, entrevistador, dispensa comentário. Esse tal de Gustavo Gomes aí, na minha opinião, é só o maior delegado da história de 3 pontos. É pouca coisa. Eu não conhecia antes, Nem eu. intimamente. E aí, quando eu conheci, eu falei assim, Gustavo, você me permite colocar assim na agenda, salvar teu número, quando ele me chamou e tal, né, pra me parabenizar. Aí eu falei, Gustavo, vou colocar meu amigo delegado. Porque meu sonho era ser teu amigo, cara. Porque eu te acho fantástico. Ele é um cara fantástico. Ele é um cara humano, ele é um cara isso. extremamente família, É ele é um isso. cara que é um excelente ouvinte, Isso. ele é exímio no que faz, você tá entendendo? Então, assim, eu gosto muito do Gustavo. E é engraçado, né? Ele fica me passando alguns feedbacks. Às vezes eu tô no meio da reunião da Câmara, ele manda assim, Miller, eu acompanho todas as reuniões desde quando eu me tornei delegado. Cara, ano passado tinha 13 pessoas assistindo. Olha aí, 36 aí ele manda o print. Então, assim, ele acompanha tudo, ele dá um feedback, ele é um cara muito participativo, politicamente muito atento. Então, eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Foi uma grata surpresa também. Cara, o Gustavo, o doutor Gustavo, falo Gustavo com muito respeito, já me considerando amigo, porque eu fiquei muito fã também. E o mais legal que se abordou, Miller, é que ele não sobe no pedestal. Em muitas profissões, infelizmente, a empáfia acaba sendo a tônica de tudo. E o mais legal é que você vê nele um cara extremamente humano. Você pensa, putz, delegado, armado, não sei o que, enfrenta bandido. Aí você olha pro doutor Gustavo, a imagem refletida de competência, de que tolerância zero com crime, ok, mas um baita ser humano que vai junto, um cara família, um cara que chorou lá na homenagem, vendo a mãe discursar. É um cara fantástico. E o doutor Guilherme Banterli também está seguindo os mesmos passos, fazendo um grande trabalho. Trarei os dois novamente aqui no programa. Eu falo, é uma audiência qualificada. Quantidade, gente, não quer dizer nada. A questão é qualidade. Vocês viram o nível? Olha só agora. Uma tal de Giovanni Rabelo. Parabéns, Miller. Está fazendo um excelente trabalho frente à Câmara Municipal. Tem um belo futuro político e é uma grande voz. Sucesso. Que tenhamos um ano com muitas realizações. Quer comentar? Giovânia, a gente sabe aí da experiência que essa mulher tem dentro da Secretaria de Saúde. Ela vive, né, isso há muitos anos. Ela me atende todas as demandas que eu preciso, todas as dúvidas que eu tenho. Vou até ela porque sei da experiência, sei do conhecimento. Giovânia é sempre pronta a explicar, a fazer com que a gente compreenda realmente os processos. Então, assim, eu sou grato mesmo por tudo que eu tenho construído e as pessoas que têm chegado até mim, sabe, o Roger? Eu falo,
dentro do Brasil, que carrega consigo uma mancha tão grande de corrupção, de escândalos. Eu estou dentro da política hoje e eu tenho encontrado pessoas muito honestas, sabe? Pessoas com caráter muito ilibado. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque Giovânia tem sido também aí, eu tenho tido uma excelente relação com ela, tem sido também uma grata surpresa. Aí, para a gente começar o nosso paredão, prepare-se aí, vai começar o nosso paredão. Eu tenho uma pergunta fora do paredão, essa sim um pouquinho mais apimentada, mas o Miller vai tirar de letra com certeza. Vivemos um tempo em Três Pontas, praticamente de uma política de coronelismo. Hoje a coisa é mais plural. Eu ouso dizer que, com o Marcelo Chaves assumindo a prefeitura, o diálogo foi amplificado. E hoje, muitos deputados aportam seus recursos, têm interesse, claro, eleitoral, mas também é uma via de mão dupla, gente. E está mais do que certo. Sim. Estão chegando aqui. Mas a gente sabe que nós temos 2 deputados majoritários e quando outros tantos chegam aqui, podem atrapalhar em termos de voto, pode incomodar um pouquinho. E aí nós tivemos, na mesma pergunta, no meu mesmo pensamento, uma surpresa, e eu não vou declinar minha opinião aqui, de termos aqui Renan Calheiros. Rapaz, em Três Pontas tivemos Renan Calheiros. Vocês lembram de quem se trata, né? Político de renome nacional, muito conhecido, condenado em alguns problemas de âmbito nacional, mensalão e tantas outras coisas mais, enfim. Como é que você vê tudo isso, Miller? Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: nós sabemos que o município ele recebe os repasses, que é taxa de IPTU, todas as taxações, impostos que a cidade contribui, que a população contribui, eu contribuo, você contribui, né, Roger? Isso é enviado para a prefeitura a cada começo de ano. Então, o caixa agora virou e no dia 10, por exemplo, a prefeitura consegue mexer nessa verba para já começar a fazer seus pagamentos, fazer suas contratações, enfim. Os atos burocráticos ali que o sistema precisa. A gente sabe que para gerir uma cidade com tantos gargalos, saúde, educação, desenvolvimento, obras, precisa-se de muitos recursos. E nem sempre esses repasses são suficientes. Por isso que a gente vai até deputados buscar mais recursos para que esses deputados olhem por Três Pontas e consigam mandar mais. Diego manda aí 1 milhão para a saúde, aí depois manda 2 milhões lá para pavimentação Quilombo Pontalete, o Caixa manda aí 52 mil para um projeto que eu vou fazer lá direito nas escolas, depois ele manda 300 mil para ajudar em alguma coisa que está precisando ali na prefeitura. Enfim, esse dinheiro que entra, ele é tão relevante, tão importante, que ele desenvolve a cidade, ele fomenta turismo, ele fomenta economia, ele fomenta trabalho, né, a abertura de indústrias, enfim, ele é extremamente relevante. Nós temos 2 deputados majoritários, é o Caixa e o Diego Andrade. Estou com os 2 nessa próxima eleição, é óbvio, né? Diego é do meu partido. Acredito muito, tem uma ponte muito fácil de diálogo com o Diego. Não me vejo mudando aí de posicionamento. Luizinho, assim como Marcelo e tantos outros, né, que estão ali dentro hoje da administração municipal, estão também com ambos os deputados. A gente sabe que todo e qualquer deputado que vier e quiser investir na nossa cidade também, e tem essa moeda de troca que eles querem eleitorado, eu acho extremamente válido. É direito deles também buscarem. Agora, se a população vai ou não abraçar essa causa, se a população vai ou não mudar o seu voto, vai da própria população. Eu acho que dificilmente eles conseguem angariar muitos votos dos nossos 2 majoritários, que já estão consolidados aqui e já têm um histórico com a nossa cidade há muitos anos. A gente fala de Diego Andrade, a gente fala de Adriene. Adriene apresentou Três Pontas para Diego, né? Através do próprio Clésio. A gente sabe disso. Então, o amor de Diego por Três Pontas vai já de muito tempo. Vamos falar aqui, Roger.
o Diego investir 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões anuais em Três Pontas, com 32 mil eleitores, basicamente, é interessante, sendo que ele poderia investir esses mesmos 3, 5 milhões aí em Divinópolis, tem 150 mil habitantes, 150 mil eleitores. Para ele, a visibilidade e o poder de alcance é muito maior em Divinópolis do que aqui. Se ele prefere, e se ele tem essa opção de não investir aqui e investir em outra cidade. E seriam eleitos sem Três Pontas. Exato. Então, assim, se ele faz a opção, né, ele escolhe estar em Três Pontas e acreditar na nossa terra, acreditar na nossa administração, acreditar nas nossas pessoas, né, à frente aqui, é porque ele realmente gosta de Três Pontas. Eu tenho certeza disso, que ele fala isso com os olhos, com muita verdade, com muita franqueza. Sempre que ele pode, ele está na nossa cidade. E isso também o Caixa, que é conterrâneo nosso. Então, eu acredito que qualquer um que queira vir, obrigado por acreditar na gente, acreditar na nossa cidade, mesmo a gente sabendo que os votos são importantes para você. Mas agora, sobre esse episódio, né, do Eduardo Cunha ter vindo, a gente sabe de todo o processo que ocorreu, a Lava Jato, Mensalão, Eu falei Renan Calheiros, né? Não, é, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Correção aí, gente. Eduardo Cunha. Não fiquei sabendo, não fui convidado para essa reunião, não estive presente. Se tivesse sido convidado, não estaria presente, porque não compactuo, tá? Eu acho que o caráter ele não muda. Eu acho que na idade que Eduardo hoje se encontra, com as coisas que ele construiu na política, acho que dificilmente ele teria algo a acrescentar nesse momento que fosse diferente daquilo que ele já acrescentou. Então, não teria aí a minha validação. É uma coisa que eu não compactuaria. Respeito a opinião de outros políticos, outras pessoas que estiveram, né, nessa visita, mas o respeito ele tem um limite, né? Tem um muro ali que, opa, eu não faria parte. Então, respeito, mas não compactuo. Ótima resposta. E, mais uma vez, pedindo desculpa aí pela minha confusão de Renan Calheiros com Eduardo Cunha, até porque os dois praticamente... São muitos escândalos, então a gente confunde mesmo. Os dois praticamente são iguais, principalmente quando o assunto são escândalos. Mas vamos falar de coisa boa, que é a estreia do nosso paredão. Deixa eu colocar na tela. A partir de agora, que rufem os tambores, pare tudo que você estiver fazendo. Se você estiver na boca do caixa, não pegue o seu dinheiro agora, volte, entre no seu carro, se ligue no seu celular, deixe o feijão queimar, não se preocupe. E se você estiver dando aquela palestra como o grande, maravilhoso, para mim, insuperável, Mário Sérgio Cortella, pare tudo. Afinal de contas, vai começar agora o nosso paredão. Deixa eu entrar aqui no sistema para já colocar a tela para vocês, para a gente começar. Agora sim, oficialmente aberto o nosso paredão. Para você que está chegando agora, rapidinho, é a fase final do programa. Quando tivermos paredão, não teremos cara a cara. Até porque o Miller já participou do cara a cara também. E também o paredão não vai ser com todo mundo, né, gente? Vamos lá, eu vou trazer um padre aqui, eu vou fazer um paredão com um padre. Não dá, né? Por que não? Não, não me complique, é verdade. Dá sim, dá sim. Ou saia justa. Engraçado, o paredão seria para deixar o convidado numa saia justa, mas houve uma inversão de valores. Comigo pode, compadre, não. Sensacional. Vamos lá, o Miller vai escolher 10 números, claro, um por vez, desses 30. E aí eu vou colocar aqui, a gente vai trocando toda semana, gente. Senão a pessoa decora o número e aí não tem graça. Eu posso fazer igual a Glória Pires no Oscar? Prefiro não opinar. Não conheço. Ai, meu Deus. Não tenho uma opinião formada sobre. Pode não. Pode não. É paredão, não é muro. Então não tem como ficar em cima do muro. Miller, vamos lá, começando de 1 a 30, o primeiro número. 1. Caraca. Número 1. Vamos lá. Zona Azul. Importantíssimo. Tem que ter. Tem que ter por alguns motivos. A gente precisa de rotatividade ali no centro, principalmente. O centro de Três Pontas está pequeno para o número de carros que nós temos hoje. É uma realidade próxima. Nós aprovamos
a Zona Azul em maio desse ano, na Câmara Municipal. Só que o prefeito abriu uma licitação, não apareceu empresas interessadas. Ele pediu agora, né, abriu para sugestões da própria população, recebeu muitas sugestões. Nós ainda não tivemos acesso a quais sugestões foram. Eu sei que as placas, inclusive, já estão prontas na Secretaria de Obras, porém ainda não foi executado por falta realmente de interesse de empresas em estar fazendo e administrando mesmo a Zona Azul em Três Pontas. Mas é algo aí para esse primeiro semestre na nossa cidade e é uma necessidade hoje que nós enfrentamos. Opa, é algo para o primeiro semestre, é É, algo que vai vai acontecer. acontecer agora no primeiro semestre. Vai acontecer. Isso. Vamos lá, mais um número. Vamos de 9. Número 9. Ai, eu me divirto olhando aqui isso, gente. Olha só o que caiu. Poxa, podia trocar isso daí, eu reformei a Câmara, hein? Olha com que muro horrível. Câmara Municipal. As pessoas não têm ideia da importância que uma Câmara Municipal tem. E eu ouvi muitas vezes esse ano, o Roger, alguns vereadores falarem que essa é a pior Câmara que já esteve, né, que já teve na história de Três Pontas. Você ouviu isso? De alguns vereadores. E aí eu gostaria de lembrá-los agora e falar uma coisa. A gente está vendo tantos escândalos de câmaras municipais, não só na nossa região, mas no Brasil, inclusive 11 que foram presos lá no interior do Maranhão por corrupção, né, junto do prefeito, da vice-prefeita. Nós estamos vendo aqui na região também vereadores caçados, vereadores que saíram com recontagem de votos, né, sensacionalismo. Eu olho para Três Pontas hoje e eu vejo, gente, a nossa Câmara é uma Câmara muito boa. É uma Câmara muito diversa, é uma Câmara muito plural, é muito aberta ao diálogo e muito acessível. Muitos ali, a grande maioria, muito dispostos a estar ali todos os dias, trabalhando, estudando projetos, ouvindo as pessoas, indo na prefeitura, indo nas secretarias e tentando realmente resolver os problemas. Então, eu sou muito grato. Eu gostaria, né? O ano passado eu não consegui pôr isso em prática, mas esse ano eu vou colocar. Uma vez por semana, eu vou escolher uma pessoa para ter um dia de vereador junto comigo. Ele vai me acompanhar durante 24 horas para ele ver tudo que um vereador faz. Então, para as pessoas começarem a abrir um pouco mais o olhar para o que um vereador realmente faz no seu dia a dia, sabe? Eu acho que falta esse olhar. Quando eu vejo aí que as pessoas acham que vereador não trabalha, vereador não faz nada, a minha vontade é que todo mundo pudesse ser vereador um dia, só para sentir, sabe, um pouquinho o que é. Então, é isso. Vamos para o terceiro item de 1 a 30. Vamos de 14. 14. Ai, ai, ai. Qual será a opinião do nosso convidado sobre o terceiro item que ele escolheu, número 14, Congresso Nacional? Congresso Nacional é uma Câmara multiplicada por 20, 30 vezes, né? Agora eu falo, se a gente já tem problemas, né, numa Câmara Municipal com 11 pessoas que pensam diferente, imagina 513 pessoas pensando diferente. Obviamente que essas pessoas não sabem, dentro da Câmara dos Deputados, existem grupos, tá? Esses grupos geralmente são formados por ideologias, por partidos. Então, segrega-se grupos lá dentro e sempre tem um líder desse grupo que fala por todos. Então acaba que se você ficar isolado, se você for uma ilha e querer só colocar a sua opinião, você não vai ser ouvido, porque você vai ser um nada. Então, basicamente, o que a gente entende por Câmara dos Deputados é isso: forma-se grupos, cada grupo tem o seu líder, e esse líder abraça aquilo que eles acreditam. O que eu vejo hoje é que falta decoro, falta cuidado. Eu acho vergonhoso, por exemplo, eu entendo que às vezes os trâmites são tão problemáticos que vai madrugada adentro, porque eles vão votar aquilo naquele dia, existe uma pauta a ser respeitada, só que eles colocam muitas vezes, sabendo do risco e dos problemas que nós enfrentamos, dos problemas que a população vê dentro da Câmara, a descredibilidade da política no Brasil, e muitos projetos polêmicos caem madrugada adentro e eles votam, e aí no outro dia aquele caos, principalmente dentro da imprensa nacional. Então, assim, eu acho que falta cuidado, falta decoro, e a gente vê ali muitas vezes um presidente da Câmara muito perdido. E no PIC, uma resposta bem objetiva. Como cidadão brasileiro, se tivesse o poder para isso, reduziria o número de deputados? Com certeza. Não há necessidade, né?
Eles aumentaram o número de deputados agora numa votação expressiva, né, inclusive, só que poderia ter enxugado alguns estados ali, mas ninguém quer perder, né, Sim, o Roger. ninguém quer Quem largar o está osso. lá não quer largar o Sim, osso. com Então, certeza. diminuir ali é diminuir a possibilidade de voltar numa próxima eleição aí. Então, não quiseram largar o osso e acabaram fazendo um movimento em prol do aumento de número de deputados. Luiz Vinícius Vinhas Tiso aplaudindo o quadro paredão, muito obrigado. Vamos lá, quarto número. 15. Número 15. Quem será? Ou o que será? Pronto atendimento municipal. Pronto atendimento municipal sempre foi um calcanhar de Aquiles, né? Nunca funcionou bem, vamos falar assim. Não pela equipe. Tivemos lá e temos enfermeiros, administradores, médicos sensacionais. Tivemos no passado, temos e ainda teremos. A questão é que atende a demanda que nós temos hoje? Não. Consegue atender com agilidade e rapidez aquilo que é realmente necessário? Muitas vezes não. A gente sabe da sobrecarga, sabe do problema. A prefeitura, durante décadas, tentou fazer com que aquilo ali funcionasse de uma forma mais efetiva e houve, né, ali um diálogo com o legislativo, com o executivo e com o judiciário nesse último ano de 2025. Decidiu-se então passar para o provedor Michel Renan para que ele assumisse o PAN. Por quê? Credibilizando o papel, né, e a função que o Michel fez brilhantemente na Santa Casa, pegando uma Santa Casa prestes a fechar e deixando ela no estado onde hoje atenda bem a população, de uma forma muito firme, né, e muito organizada, e acreditando que a longo prazo, acredito que daqui 3, 4 anos, o PAN esteja como aquilo que a gente sonha e sonhou um dia, tá? Então eu acredito muito que em longo prazo o Michel consiga colocar esse PAN, agora que está sendo duplicado, né? Está tendo ali uma duplicação do PAN também para melhorar atendimento. Eu creio que essa administração do Michel vai trazer aí algumas mudanças bastante significativas. Claro que a opinião é do nosso entrevistado, mas eu preciso só fazer um adendo. Quando se fala muito do PAN, eu costumo dizer sempre que o amor, embora seja o mais nobre e o mais comemorado, festivo, famoso sentimento, o mais importante que existe não é ele, é a gratidão. Quem não tem gratidão não tem nada. E o amor muitas vezes nos joga numa cilada, numa enrascada sem tamanho. E como não ter gratidão por todos os profissionais do pronto atendimento municipal, quem já passou por lá pelo menos uma única vez na vida. E aí, como se não bastasse isso, nós tivemos o advento da maior pandemia da nossa história, onde muitos deles colocaram as próprias vidas em risco, a de familiares, perderam o convívio com familiares. Doutor Lucas Herbert deixou de ver a mãe, pegou a Covid, quase morreu, colocando a vida em risco e não deixou de atender ninguém, um monte de gente. E aí, claro, a população tem direito do melhor atendimento, sim, isso é básico, mas com grosseria, quebrando vidro, ameaçando, xingando, difamando nas redes sociais, nada disso vai construir a melhoria do nosso pronto atendimento municipal. Vamos lá para o quinto número. 18. 18. Vamos lá para o 18. E falando do PAN também, né? Nós temos o Alexandre hoje, que representa a saúde dentro da Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente sabe do trabalho desses enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos médicos ali, tanto no PAN quanto na Santa Casa. Só tenho a agradecer mesmo, a gente sabe que eles não são santos milagrosos, eles não vão conseguir resolver todos os problemas da nossa cidade, mas com uma boa administração a gente consegue organizar melhor a casa. O próximo tema. Ai, 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 hein? Esse é bom, hein? Rapaz, como diria lá no programa do Ratinho, rapaz. Redução da maioridade penal. Vamos lá. A gente sabe que o nosso sistema penitenciário, né, o sistema carcerário brasileiro, está, como que eu posso dizer, superlotado, né? A gente sabe que a criminalidade tem sido uma crescente, a gente sabe aí que cada vez mais cedo os adolescentes, os jovens estão entrando para o tráfico, para o crime, é um grande problema que nós temos. Eu sou a favor da diminuição da menoridade penal, acho que a pessoa que faz, se ela tem habilidade para fazer, ela também tem habilidade para adquirir as consequências do ato.
Porém, nós também temos que ver o efeito. Qual o efeito? Vai superlotar mais? Vai colocar essa galera onde? E vai ressocializar, Vai será? ressocializar como? Vai deixar eles lá com 18 negros dentro de uma cela, comendo a quentinha ali, o governo bancando eles 10 anos, 12 anos, 15 anos. Se formando na escola do crime. Assim que vai resolver o problema, aí é que tá. Eu penso, todo ato tem consequências. Seria muito interessante que eles tivessem as consequências dos seus atos. Mas o sistema conseguiria trazê-los para dentro de si? Não. Hoje a gente vê aí, né? A pessoa entra na casa do cidadão, rouba alguma coisa, é pega depois, vai para a delegacia, passa 2 noites na cadeia, solto. Mas é solto por quê? Primeiro, pela própria lei, que é muito branda, muitas vezes. Segundo, porque entre deixá-lo preso ou prender um estuprador, é preferível o estuprador. Então a gente vê o crime ali menos ofensivo, vamos dizer assim, periculosidade, enfim. Tem tantas camadas que prender um jovem de 16 anos, prender um jovem de 17 anos, vai só superlotar mais ainda as nossas celas, não vai resolver o problema. Eu acho que o ideal seria a gente buscar outras formas, outras soluções para ressocializá-los, para integrá-los na sociedade novamente, sejam reformatórios, que seja uma forma onde eles vão plantar na própria horta aquilo que eles vão comer, onde eles vão ter que aprender cursos técnicos, onde eles vão ter que estudar e se formar no ensino médio, apresentar boas notas e bom comportamento para poder estar de volta na sociedade, enfim, outras formas que não seja a prisão em si, que nada ensina para as pessoas que permanecem lá. Cleide Sudério, Miller Bueno Andrade, tá de parabéns. Renata Marques aplaudindo a estreia do Paredão. Sexto. Vamos de 25. Cleide Sudério comentando novamente, concordo plenamente em número, gênero e grau com tudo que você disse. Obrigado. 25. Número 25. Vamos ver quem é o 25. Rapaz, é o sexto. Ai, ai, ai. E aí? E você que está em casa, hein? Será que você vai concordar com a opinião do nosso convidado? Será que você tem uma opinião diferente do que será exposto aqui? Sexta escolha do nosso convidado de hoje é o aborto. Nós temos aí uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente fala do corpo da mulher, né? Se ela tem essa possibilidade de dar uma criação, de dar uma educação, de dar privilégios, né, para que essa criança cresça num ambiente pelo menos digno. E ao mesmo tempo, em contrapartida, nós temos ali o efeito vida, o olhar religioso, quando se trata ali de uma vida que está sendo ceifada, né? Mesmo que venha com aquela questão que o embrião em si ainda não é uma vida, né? Ele ainda está em fase de formação, até determinada semana de gestação. Então, assim, Roger, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o aborto em si. Se eu fosse discutir um projeto de lei, por exemplo, como esse, eu teria que estudar profundamente, ver países onde o aborto funciona, para compreender como isso é feito, como essa lei abrange, né? Porque ao mesmo tempo que, vamos liberar o aborto, a gente tem que falar, antes de falar de liberação de aborto, a gente tem que falar de educação para adolescentes, né? Educação sexual para adolescentes, para falar, preservativo, anticoncepcional, DIU, tem tantos métodos, né? É claro que vai ter uma vida sexual ativa, a gente sabe que hoje, cada vez mais cedo, os adolescentes estão tendo acesso a essas coisas através da própria mídia, né, digital, tá na palma da mão aí o celular. Hoje a gente sabe que se encontra sexo com muita facilidade, né, em qualquer lugar. Então, antes de falar sobre aborto, tinha que falar sobre educação sexual, tinha que orientar isso em escolas, tinha que orientar isso em lugares, as famílias tinham que falar abertamente com seus filhos sobre a problemática de se ter um filho na adolescência, como que isso é problemático, como que isso traz, né? E outra coisa, a sexualização de crianças, essa adultização também, cada vez as crianças são mais precoces, a liberação do sexo com uma, como que eu posso dizer, erotização mesmo, até dos adultos, né, com músicas que muitas vezes trazem essa coisa erótica,
e acaba incentivando cada vez mais esse sexo sem limites e sem cuidado, sem proteção. Então, realmente é um problema. Eu não sei opinar sobre ser a favor, ser contra o aborto. Eu acho que a lei que abrange hoje é uma lei que até agora ela é pertinente. Eu acho que no caso de estupro, por exemplo, a mulher que engravida depois de um trauma como esse, ela realmente não tem condições psicológicas e emocionais para lidar com uma criança ali fruto de um atentado, fruto de uma invasão ao seu corpo. Então, acho que a lei atual é uma lei que já nos abrange bem. Mas nesse caso, por exemplo, fazendo um contraponto, no caso de um estupro, não seria talvez a melhor solução para todos a adoção dessa criança do que Mas aí, matar uma vítima? mas aí vamos lá, a gente já tem a ciência que fala que a própria criança, ela passa durante a gestação, ela sente o sentimento da mãe. Então, é um sentimento de rejeição, é um sentimento de trauma, é um sentimento de dor. Essa criança, ela vai nascer como? Ela vai nascer preparada? Ela vai ser rejeitada? Ela vai ser levada para um orfanato? Ficar esperando até quando? E a gente sabe que a maioria desses casos, inclusive, de pessoas que são estupradas, são pessoas em comunidades muito pobres. São pessoas, geralmente, pessoas pretas, pessoas que não têm privilégios, pessoas pobres, que não têm uma condição de ter uma gestação adequada, de ter um parto, pelo menos digno. Então, assim, vai ser uma criança negra num orfanato, esperando uma família que geralmente opta pelo quê, Roger? Criança branca, recém-nascida. Então, assim, a gente sabe que a gente vive numa realidade muito racista, numa sociedade que julga muito e que quer sempre estar dentro desses padrões aí de privilégios. Então, sinceramente, eu penso que a lei que está hoje no Brasil abrange bem a atual realidade e para mudar essa lei tem que entrar num debate muito profundo e levando a ciência em consideração. Gente, que sucesso que tá o nosso primeiro paredão. Michel Renan Simão Castro, boa noite, Roger e Miller. Michel, novamente, Miller consegue ser equilibrado em todos os temas. Cleide Sudério, primo, você é abençoado por Deus. Obrigado, Michel, obrigado, Cleide. Vamos seguindo, né, firme naquilo que a gente Vamos acredita. seguindo. Então, vamos para o número 7, a sétima escolha. Estamos na reta final. Vamos pro 27? 27. Rapaz. Ai, meu Deus. E aí? Hoje eu, coincidentemente, vi um vídeo dele proferindo algumas palavras. E, Esse é o Renan Calheiros, viu, gente? exato. E em seguida, um deputado o corrigia, porque aquilo que ele havia acabado de falar sobre determinado projeto de lei não correspondia à verdade. Então, o que eu tenho a falar é que eu já falei isso aqui hoje e eu repito. A gente tem que entender que em todos os setores das nossas vidas e da nossa sociedade, nós vamos encontrar pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. E aí eu acredito que o histórico de cada uma dessas pessoas diz muito sobre caráter, Sim. personalidade, criação, crenças. Então, eu acho que o nome Renan Calheiros, né, é um nome forte, de impacto político forte na história do Brasil. Só que, infelizmente, a gente sabe dos escândalos, dos problemas que isso traz junto. Então, eu vejo como um mau exemplo na política, né? É algo que não me inspira e é alguém que realmente não me acrescenta aí nessa trilha, nessa caminhada que eu tenho feito. E eu acredito que muitos de vocês que estão trilhando, permeando o caminho da política e voltados para boa política, vocês acabam carregando um fardo desses caciques políticos que lá atrás fizeram um monte de coisa errada. É, basicamente, sendo bem franco, as pessoas só falam assim: ah, vocês não prestam. Sim, A gente não presta porque os outros que vieram antes não prestaram. sim, E aí acaba jogando a gente no mesmo saco, sabe? é isso mesmo. Mas aí a gente tem o autocontrole. Preciso aprender com o meu amigo Miller autocontrole. Estou melhorando. Vamos para o número 8, a oitava escolha do Miller. 11. 11. Você não sabe como eu fico com comichão aqui procurando qual que é o número aqui.
para ver o resultado disso, gente. Putz! Rapaz, tô gostando demais desse quadro. Donald Trump. Trump. Não acho ele o salvador da pátria. Não vejo. Pode ser um bom administrador, mas não o vejo como um bom político. Né? Esse autoritarismo, esse centralizador que existe nele, eu acho que realmente não é aberto ao diálogo, não é aberto a uma opinião contrária. Não sabe ouvir um não, o não para ele é muito doloroso, precisava de uma terapia. Vamos mandar um WhatsApp para ele, falar: Ô meu senhor, eu tenho aqui uma terapeuta ótima. Não vou fazer propaganda no café do Roger, mas eu vejo o Trump como um centralizador ali, que tenta colocar os Estados Unidos de novo, né, e novamente, como era lá na década de 80 e 70, como a grande potência internacional que tem controle sobre tudo e todos, e está querendo agora fazer essa rede de influência nas Américas aí, para impedir que Rússia e China, inclusive, os tome, né, de si. Então, eu vejo o Trump, infelizmente, como é, um radical. Eu acho ele extremamente radical nas suas tomadas de decisão, e é por isso que eu acho que quando se torna extremo demais, não é interessante. Precisa de um equilíbrio. Por falar Cara, em. eu gosto muito de Obama. Eu gosto muito do Barack Obama. Eu gosto muito de Muito. Obama. Sem contar que também, além da questão política. E olha, gente, para vocês verem que o radicalismo nunca é bom em nenhum lugar. Vocês sabem que eu, politicamente, eu sou um cara de direita. O Barack Obama é de esquerda e é um cara fantástico. Então eu não vejo problema nenhum. Eu gosto das pessoas e dos políticos. Eu gosto de pessoas que olham nos olhos. Exato. De qualquer pessoa que seja. E ele é assim. Ele é Sem assim. contar que é um exímio dançarino, ele e a esposa. É. Por falar em dança, Danilo Oliveira falando sobre saúde. Saúde que muitos, infelizmente, dançam conforme a música e às vezes a marcha é fúnebre. Diletos, o poder legislativo não poderia, já que parece movimentar bons recursos financeiros, arregimentar verba que viabilize a aquisição de magneto de ressonância nuclear magnética para a Santa Casa, o que representa um hiato notável no setor de diagnóstico radiológico no município. Só tomografia, com 2 no município, não atende o que é de mais moderno. Fica a sugestão para o nobre edil e o dileto jornalista. Agradeço muito a sugestão. Toda sugestão é muito bem-vinda. Nós podemos entrar né, em consenso com o Michel Renan. Geralmente, quando vêm esses pedidos, eles já vêm prontos, dependendo da necessidade de cada lugar. Michel Renan detectou que, opa, nós temos um recurso aqui que veio do deputado, eu gostaria de reverter esse recurso aqui para compra, né, desse aparelho aí de ressonância, por exemplo. Vou mandar esse projeto de lei, né, vou sugerir ao executivo que faça. O executivo faz esse projeto de lei, manda para nós, e aí nós estudamos a possibilidade dessa compra e aprovamos ou não. Vamos lá. O que a gente pode fazer é sugerir ao Michel. Muitas vezes acontece que o recurso que vem, ele já é destinado para algo, e aí ele não pode ter uma destinação modificada. Os recursos vêm já carimbados. Esse recurso é para compra de materiais de consumo, do Algo hospital, específico. algo específico. Eu não posso falar, não, não vou precisar de materiais, eu preciso, porque o deputado ele entra em contato antes com o Michel, por exemplo, para saber o que precisa, que ele quer destinar 1 milhão para aquilo. Então, assim, às vezes a gente vai sugerir algo ao Michel, e o Michel fala: nossa, Miriam, mas agora a nossa prioridade são 10 leitos de UTI. Com esse dinheiro que você quer trazer, essa máquina de ressonância, nós abrimos 10 leitos. O que é mais importante agora para a cidade? A máquina de ressonância ou os 10 leitos na UTI? Porque nós só temos 10. E aí acaba que a gente vai na prioridade. Não que um seja mais importante que o outro, mas algo que atenda automaticamente ali 40 pacientes no mês que vai sendo rotativo naquela UTI, e algo que às vezes não é tão procurado pela nossa população, que às vezes é acessível em Varginha, com o carro que leva, com o carro que traz,
às vezes é mais viável os 10 leitos. Sim. Então, tudo depende da prioridade em si. Mas é possível que a gente leve sim ao Michel. Obrigado pela sugestão, vou levar ao Michel. E sendo aí, né, vindo o recurso, certamente a gente. Vindo o recurso, sendo interessante para o Michel, a gente corre atrás. Lu Mesquita, excelente entrevista. Eu assisti a maioria das reuniões da Câmara e assisto da Câmara Municipal. Gosto muito de acompanhar. Michel Renan Simão Castro, a ressonância hoje seria um investimento da ordem de 6 milhões de reais. E aí, um leigo está levantando uma lebre. Claro que para nós, meros mortais, algo improvável, pelo menos no momento, mas que, através de uma boa política e de políticos realmente focados no bem comum, como o Diego Andrade e o Caixa, são sim verdadeiramente interessados e integrados para com o bem comum de Três Pontas, acredito que através deles isso pegue um atalho e fique bem mais fácil. Vamos para o número 9. 29. Número 29. Eu tô me divertindo com isso aqui. 29. Deixa eu ver quem é o 29. Rapaz, logo de cara. Liberação da maconha. Acredito que só para efeitos medicinais, né? A gente sabe que a maconha tem a cannabis, né, em si, ela tem sido um grande auxílio, principalmente para quem sofre com Alzheimer, sofre com outras patologias, que é onde a medicina tem dificuldade em alcançar um tratamento mais efetivo. Então, acredito que hoje, a nível medicinal, a nível de tratamento médico, eu acho super viável. É isso. Antes da última, para fechar o programa de hoje, Michel Renan novamente colaborando com o programa. É muito importante, sim, a ressonância, mas esse mesmo recurso daríamos passos significativos e mais importantes para a implementação da Oncologia pediátrica. oncopediatria. É isso aí. Exatamente. Vamos Tô fechar. inteirado, garoto, tô inteirado. Exatamente. Vamos lá, vamos para o último número. 30. Número 30. Começamos no 1, terminamos no 30. Que isso. Você tem o número da sorte? Não. Não, não tem. Quem é o 30? Rapaz. Suspense nesse último, rapaz. Tá igual Raul Gil, tiro no dinheiro chapéu. Ô, gente. Opa, Alexandre de Moraes, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. E aí eu lembro, tinha um programa antigo na televisão, não é do tempo do Miller, chamado Povo na TV. E o Povo na TV tinha um dos apresentadores que virou deputado, e ele se refere, hoje está preso, Roberto Jefferson se refere a ele da seguinte forma: Xandão, Xandão. Para você, quem é Alexandre de Moraes? Eu penso assim, hoje os ministros do STF, né, eles estão ali porque eles têm uma carreira consagrada dentro do judiciário, eles foram, né, grandes nomes dentro do judiciário e se construíram fortemente e politicamente, porque a gente sabe que há também cunhos políticos ali, é por isso que eles estão lá, né? Uma ministra que eu admiro muito e gosto muito é Carmen Lúcia, acho ela extremamente ponderada, intelectual, importante, relevante. É importante também ter essa parte feminina dentro do nosso STF. Alexandre, ele foi eleito pelos ministros para estar ali presidindo o STF, mas eu acredito que ele toma decisões muitas vezes polêmicas demais, muitas vezes ele é mal visto, mal quisto, mal compreendido. Ele não se posiciona, você vê que ele não dá entrevistas, ele não dá pareceres, ele não aparece em mídia, ele faz e deixa o trem moer. Eu acho que isso é algo que eu, por exemplo, enquanto líder de um legislativo, eu tenho muitas vezes dificuldade, porque eu me sinto na obrigação de justificar muito para as pessoas as coisas que eu faço, as decisões que eu tomo. Eu acho que ele usa mal os canais, acho que ele poderia ser um pouco mais transparente, falar um pouco mais com a população em si,
população compreender as decisões, porque muitas vezes, quando se fala de legalidade e de legislação, que é o que ele precisa cumprir muitas vezes, as pessoas leigas, elas não compreendem esses textos, né? E eu acho que hoje, nessa polarização da política, né, Bolsonaro versus Lula, o STF acabou ficando no meio dessa guerra aí, sendo achingalhado e adorado ao mesmo tempo, e sofrendo, ao mesmo tempo que jogam rosas, jogam pedras, e ele fica no meio desse conflito inacabável e infinito. Eu acho que ele precisava usar um pouco mais as plataformas para se posicionar. E só para fechar, a opinião do Alexandre de Moraes, que está olhando para mim de cara feia, Sempre sisudo, né? é sempre sisudo. Eu vou mudar a posição dessa foto para ele olhar de cara feia para o convidado. Entendi. É, Quer mudar de poltrona? sensacional. O Alexandre de Moraes também foi tema durante a semana do direito que a gente fez aqui, e segundo grandes advogados que passaram por aqui, eu já citei o nome deles, eles falaram que o principal problema hoje do Alexandre de Moraes é que todas as decisões, ou praticamente todas as decisões que ele toma, polêmicas ou não, vão contra tudo aquilo que ele defende e que ele estudou e que ele publicou em livros. Segundo os entendidos da área, ele é um dos maiores professores do assunto, mas que ele não pratica aquilo que ele mesmo prega. Professor de constitucional. Exatamente. Terminamos o nosso paredão, mas, como diria um amigo meu, gente, é um pleonasmo vicioso, mas é de propósito, tá? Como diria um amigo meu, agora tem um plus a mais. Soraya Caiello aplaudindo, excelente. Esse plus a mais, que eu não... Quer ver que você vai falar? Agora ele vai escolher mais 15. Esse plus a mais era de surpresa, que é justamente para fechar o programa, já me despedindo, agradecendo demais a presença do Miller pela segunda vez, se eu não me engano. Segunda. Virá outras tantas vezes, porque agrega muito, porque fala bem, porque é corajoso, porque não se esconde, porque emite a sua opinião, é querido por todo mundo praticamente. Um pouquinho menos, mas é normal, a culpa não é dele, é da política e do sistema, que afeta até quem tem boa intenção, afeta pelo menos da porta para fora. Eu digo do julgamento, do pré-julgamento das pessoas. Mas, fechando, a 11ª escolha que ele não fez é essa. Eu por eu mesmo, Sim. eu me acho um cara aguerrido, sabe? Eu pego e vou. Eu tenho força, eu me considero uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo eu tenho uma sensibilidade, eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. As pessoas às vezes confundem muito, sabe, Roger? Por eu às vezes ter uma formação, por eu gostar de ler livros, ter a oportunidade de estar na frente da direção de um colégio, elas acham que eu já nasci isso tudo. Quando na verdade eu nasci, não nasci em berço de ouro, nasci numa família muito simples. Claro que não me faltou nada, não passei fome, mas estudei em escola pública por muito tempo na minha vida, majoritariamente inclusive. Tive que trabalhar para pagar minha faculdade. Conheço bairros muito carentes. Trabalhei a troco de R$ 350 no agente jovem, nem chegava a metade da metade de um salário mínimo, para poder bancar, né, e ajudar minha mãe dentro de casa. Então as pessoas não conhecem muito da minha história, mas falando do Miller, eu falo que o Miller é ousado, o Miller é atrevido, o Miller tem coragem. O cavalo passa, ele monta, não sabe para onde vai, mas no caminho ele aprende, sabe? Eu sou muito destemido. Eu me vejo dessa forma. É isso. Gente, que sucesso espetacular. Miller, muitíssimo obrigado mais uma vez. Portas escancaradas, volte sempre, um imenso prazer te receber. Muito obrigado, Roger. Você acompanhou aí todas as reuniões da Câmara, esteve presente. Te agradeço pela parceria, pela amizade, pelo comprometimento. Agradeço a Conexão Três Pontas. Importante ter aí veículos de informação que levam informação para a população. E realmente é muito bom estar aqui. É muito. Nesse paredão aí deu um medo, porque
Se posicionar é sempre muito difícil, porque a gente vai encontrar do outro lado pessoas que pensam diferente, mas o bom também é essa diversidade, essa pluralidade. Se todo mundo pensasse igual, a gente não evoluiria. Mas aprova o quadro? Aprovo, bacana demais, né? Espero que os próximos também se saiam bem, que possam falar aí aquilo que eles pensam, né, de uma forma muito tranquila. O que eu falei aqui não é uma verdade absoluta e não tem que ser. E amanhã eu posso mudar de opinião, inclusive, isso nunca foi um problema. Mas agradecer, né? A gente tem feito um trabalho bonito na Câmara, agradeço pela sua participação também nas nossas reuniões. Convido toda a população a estar conosco, gente, toda segunda-feira, às 18h30, lá na Câmara Municipal, acompanhando os trabalhos legislativos, aprendendo um pouco mais sobre política. E se quiserem também falar comigo, falar com qualquer outro vereador, a gente se encontra à disposição o tempo todo, tá? Seja na Câmara, seja nas redes sociais, ou até mesmo no WhatsApp. Muito obrigado. A gente vem aí com 2025, que passou com muitos recordes, né? Devolvemos quase 2 milhões para a prefeitura. Isso nunca aconteceu na história dos Três Pontas. Foi uma Câmara muito enxuta que a gente conseguiu fazer um belíssimo trabalho. Obrigado mesmo. E lembrando que em 2026, no último programa desse ano, eu não vou prometer, mas quem sabe eu farei a coreografia de Do Michael Beat It, Jackson. Billie Jean ou Thriller do rei do pop, do insuperável Michael No último Jackson. podcast, gente, ele vai ter que apresentar essa coreografia de presente de Natal para os telespectadores dele. Imagina eu com essa cara hoje. Me falaram que eu tô a mistura do Paulo Bucha com como é que chama o cantor de country, ah, cantou no We Are The World lá, que chama o Kenny Rogers. Falaram que eu tô a cara do Kenny Rogers, que é meu xará também. Gente, muitíssimo obrigado. Marisa Helena Mendonça, Miller, o melhor sempre. Cleide Sudério, sucesso. Lu Mesquita, rindo de montão. E é com essa alegria que a gente termina o programa de hoje, desejando que você tenha muito sucesso na sua vida. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso Pod Café Podcast. E você sabe que se tem Pod Café Podcast, vai ter de novo mais uma edição do nosso Paredão. Fiquem com Deus. Tchau.